e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu carniçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmão? Você está dando glória a Deus? Meus queridos, o contexto histórico aqui era que João ele estava sofrendo ali as perseguições por causa do Evangelho, estava preso, já ancião, e aí Jesus ele revela tudo que iria acontecer naquela época, e já estava acontecendo, tudo que iria acontecer ao longo do tempo, que é o livro do Apocalipse. E nesta feita Jesus ele leva João ao céu, e agora escreve essas cartas, as 7 cartas, né, do Apocalipse. Os irmãos devem já ter ouvido falar das 7 cartas do Apocalipse. Então, cada carta dessa, Jesus ele fala acerca das qualidades, dos defeitos, das virtudes, faz promessa. Jesus ele mostra, em cada carta dessa, se você ler, irmão, ele vai mostrar a dificuldade da igreja, que a igreja estava passando, né? Mas também ele faz promessas àquela igreja, e ele, além de mostrar a dificuldade, ele mostra também, ele já vem com um remédio para curar aquelas igrejas. Então, você vai ver que cada igreja dessa, Jesus ele fala com os irmãos, mostrando ali as qualidades, as virtudes. Ele fala, ele faz a apresentação, tem a reprovação, tem promessas, né? Então Jesus ele vai ali falando a cada igreja. Mas nós vamos hoje meditar em algo que me chamou a atenção dessa igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Então veja que quando nós lemos o texto, capítulo de número 2, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 carniçais de ouro. Aí ele começa agora, ele faz essa apresentação, ele se apresenta dizendo que tem as igrejas na testa, aleluia, tem as igrejas na mão, tem as igrejas na mão, está na mão dele. Só para você dar uma glória, diga a seu irmão que está do seu lado: a sua vida está na mão de Jesus. Aleluia. Vou repetir para ver se você pode dar uma glória. A sua vida está na mão dele. Aleluia. Ninguém tira, ninguém arrebata, ninguém toca, ninguém chega. Pode até tentar, mas você está protegido na mão dele, do Senhor. É do Senhor.
Senhor, a sua vida está na mão do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus? Mas, irmãos, veja que Jesus ele faz aqui, irmão, o que me chama a atenção é que Jesus começa a fazer elogios. Ele elogia aquela igreja de Éfeso. Ele diz assim, no versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podem sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus começa a elogiar essa igreja, uma igreja que trabalha. Essa paciência aqui, no grego, é perseverança. É uma igreja que perseverava, é uma igreja que trabalhava, era uma igreja que lutava contra as falsas doutrinas, era uma igreja incansável, uma igreja que ele está dizendo aqui, tu não cansaste, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era esse irmão que trabalhava, era esse irmão que estava no culto, era esse irmão que adorava, que pregava, que louvava, combatia os falsos mestres. Então a igreja de Éfeso estava em movimento, era uma igreja que estava em pleno funcionamento. Mas o que me chamou a atenção foi que Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Comecei a ler esse texto hoje à tarde. Estava entendendo, Senhor, me explica esse negócio. Como é que a igreja está funcionando, está trabalhando, os irmãos incansáveis, está dizendo o texto, os irmãos perseveravam, combatiam, pregavam, os irmãos estavam no culto, a igreja estava em pleno funcionamento, e Jesus diz assim: vocês estão trabalhando, estão fazendo tudo, mas não estão fazendo como fazia antes. Não, vocês estão fazendo tudo, mas estão fazendo sem o amor, aquele amor do início. Vocês estão trabalhando, estão adorando, estão pregando, estão louvando, mas falta amor. Falta o amor, o primeiro amor. Então era uma igreja que estava funcionando, mas estava faltando algo, e Jesus não deixou passar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o que eu quero falar com você aqui nessa noite, eu só estou aqui na introdução, o que é que eu vi aqui nesse texto? Eu vi aqui nesse texto que, se você ler o texto, você vai ver e você vai aprender que Cristo, ele só é conhecido através da sua igreja. Quando eu vivia no bar, bebendo,
no bar, ninguém falava de Cristo não. Lá eu conhecia futebol, conhecia um monte de coisa, um monte de fofoca, um monte de coisa errada, mas de Cristo ninguém falava. Se tem um lugar que Cristo é conhecido, é através da igreja. E só para você refrescar a tua mente, irmão, a igreja somos. Olha para sua irmã para ela não dormir, que a igreja é você, viu? Cristo só vai ser conhecido lá na comunidade se você abrir a sua boca e falar dele lá. É através da igreja que Cristo é conhecido. Mas você vai aprender também, nesses textos de Apocalipse das igrejas, Cristo está no meio da igreja agindo. Ele disse: eu tenho a igreja na minha destra, eu ando no meio dos carniçais de ouro. Carniçais aqui fala de ministério, fala de igreja. Ele disse: eu ando no meio da minha igreja. Você pode até perder, você já enfriou a sua fé e pode até não crer, mas eu creio que Ele está aqui nessa noite como grande. A presença dele aqui é real. Eita glória! Eita glória! A presença dele é aqui na igreja. É real. Ele anda no meio da sua igreja. Vai aprender. Dentro da mesma igreja a gente vai aprender. Nas 7 cartas aqui a gente vai aprender que dentro dessa igreja há pessoas fiéis e há pessoas infiéis. Há o joio, há o trigo, não é isso? Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Cristo oferece também, você vai aprender, Cristo oferece a oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Tudo isso você vai aprender nesse texto, nessa carta de Éfeso. Mas o que me chamou a atenção, irmão, e eu quero trazer para os irmãos, o que me chamou a atenção é como aqueles irmãos estavam, meu pastor, fazendo a obra, meu pastor Zé, realizando os cultos, fazendo a obra, e Jesus disse: está faltando alguma coisa aí. Está faltando o primeiro amor. Vocês estão fazendo, mas não é do jeito que eu quero que vocês façam. Vocês estão fazendo, mas não é da forma que vocês faziam antes. Eita glória! Isso aqui é forte. Isso aqui é para mim, viu? Isso aqui é muito forte. Os irmãos querem que eu continue, irmão? Amém? Segura o negócio aí. Segura um pouquinho aí, viu? A igreja, ela é uma organização. A gente pode ver que a nossa igreja, ela é uma organização. Funciona como uma organização. Tem que ter pastor, tem que ter direção, tem que ter administração, tem que ter o recurso financeiro, tem que se pagar energia, água. Isso chama-se organização. Há uma administração sobre uma organização. Mas a igreja também é um organismo vivo. A igreja é organização e organismo vivo. Não é morto, é vivo. Quem está aqui hoje está vivo. Aleluia. Você antes, eita glória, era morto. Aleluia. Mas hoje você é vivo. Deixa eu ver se tem vivo aqui nessa noite. Deixa eu ver se
tem o amor pelaquela coisa que ela está fazendo. Então essa pessoa, ela está no piloto automático. Ela está no automático. E pasmem os irmãos, olha para cá. O nosso cérebro, ele funciona de forma que nós, ao longo do tempo, desde criança, a gente vem aprendendo com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, o meio que você vive, com o ambiente que você está. O seu cérebro, ele vai se desenvolvendo e vai se acostumando a fazer determinada coisa. Então, ao longo do tempo, vai se criando padrões, diga assim comigo, padrões cerebrais. Então, você às vezes faz coisas que você não queria fazer, porque está lá no seu subconsciente. O pastor falou uma palavra aqui, mente cauterizada. A pessoa já está com a mente cauterizada de uma forma que ela já não aceita mais uma opinião, uma sugestão, não aceita mais um estudo. Ela não se abre para aprender, porque ela já está com o cérebro cauterizado, padronizado, foi criado. Desde criança ela foi pegando esses padrões e foi ali colocando no seu dia a dia. E não é diferente com um cristão. Às vezes, irmão, nós estamos na igreja, olha o que eu vou lhe dizer, isso é comigo, viu? Às vezes eu estou na igreja, mas a igreja não está em mim. Às vezes eu estou no culto, o corpo, mas a mente não está. Porque eu estou pensando em algo que vai acontecer amanhã, que eu deixei em casa. Então, eu vim para o culto num piloto automático. Todo domingo, 6 horas da noite, tem uma guerra para eu chegar de 7 na igreja. Todo domingo tem uma guerra de 6, 6 e meia para 7 horas eu chegar na igreja. Aí eu já sei os hinos da harpa de pó, já sei a oração do CD, já está arranhado, já sei quem é que vai louvar, já sei quem é que vai pregar, já sei até a palavra que vou falar, já sei de tudo. Então aquilo ali com o tempo vai se tornando algo automático. É tão automático, irmão, que uma vez eu estava pregando isso, minha avó morreu. Eita, o irmão deu glória, glória a Deus, pastor, aleluia. Ok, irmão, quando minha avó faleceu, ele foi, já está no piloto automático, da glória a Deus, aleluia. Ele não sabe nem o que ele está fazendo no culto, ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui, não sabe nem o ambiente que está, não sabe nem para onde veio, aleluia. Aí fica no piloto automático. Aí vem na terça, vem no domingo, vem na sexta, vem no domingo, vem na quarta, vem na sexta, vem no cinco. Aí fica piloto automático. Você já percebeu que às vezes esse irmão vai falar à noite e diz assim, né? Troca o dia pela noite, já viu falar, já viu? Isso é o cérebro. Então, tem muita gente hoje dentro da igreja dessa forma. Ele vem para o culto, ele louva, ele faz uma coisa, faz outra, mas Jesus não quer só isso não. Jesus não chamou você para ser robô. Não.
esse povo estava no piloto automático. Estavam fazendo a obra, estava Jesus disse: não é só fazer não, tem que fazer com amor. Aleluia. Vocês estão fazendo tudo, mas precisa voltar ao primeiro amor. A primeira coisa, quando você vê, vamos analisar uma pessoa que ela está no piloto automático. O que é que está faltando? Como é que eu sei, pastor, que eu estou no piloto automático? Como é que eu sei que eu preciso voltar a esse primeiro amor? Como é que eu sei? Primeira coisa que para você entender que você precisa voltar a esse primeiro amor, está aqui em Romanos capítulo de número 12. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo de número 12 diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. O quê? Vivo. Não é morto, não? Pastor, como é que eu sei que eu tenho que voltar ao primeiro amor? Quando você se sentir, irmão, que você está chegando no culto sem vida, sem ânimo, você já não tem mais aquele ânimo. Não é mais aquela pessoa que era antes. Está faltando vida na sua adoração. Está faltando vida na sua adoração. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Vivo, ele dá glória. Vivo da aleluia, vivo se movimenta, vivo adora, aleluia, porque ele está vivo, irmão. Vivo. Tem que colocar vida nessa tua adoração. Não é só abrir a boca, não. Não é só você abrir a boca, irmão. Aleluia. Você tem que estar aqui vivo. Toca na tua irmã que está do teu lado aí, vai. Levanta a mão direita, toca nela. Pergunta ela: tu está aí me sentindo? Está aí sentindo a minha mão? Está aí? Então está viva. Está viva. Aleluia. Ainda bem que aqui no pão da vida está vivo. Só tem vivo aqui nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Pastor, nem senti minha irmã toca, porque até agora está assim, ó. A irmã, o irmão não tem nem coragem de levanta a mão direita, irmão, para que isso? Já está morto. Olha para a sua irmã, ela diz: para que isso? Está morta. Não tem coragem de morrer, já está morto. Não tem coragem de levantar a mão mais. Pastor, como é que eu sei que eu tenho que voltar ao primeiro amor? Quando você estiver sentindo isso aí, tiver no culto e você está ali frio espiritualmente, já não sente mais
nada, irmão. Quem não sente nada é morto. O morto que não sente nada, Jesus, ele disse assim: o teu sacrifício, irmão, tem que ser vivo, santo e agradável. Quem pode dar um glória aí? Só quem está vivo, vai. Abre a boca e glorifica. Só quem está vivo, abre a boca e glorifica. Olha para fora, rapaz. Assim, você, irmão, você é filho do rei. Ele te deu uma vida, e deixa eu te dizer uma coisa: ele te deu uma vida eterna. Quando tu passar daqui para o outro lado, tu vai continuar. Primeiro sintoma que você vê, abra a sua Bíblia aí mesmo em Romanos 12, no versículo 11, diz o quê? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso no Espírito, com letra minúscula. Fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Tem que ter fervor. Sua adoração, aleluia. Deus lhe chamou para ser o sal da terra. O sal, ele tem gosto, porque no dia que ele perdeu o gosto, não presta mais para nada. Foi Jesus que disse. Aí chega, irmão, aguardo. Pastor, chama-se um cansaço espiritual. Não tem mais, está faltando vigor, está faltando mocotó para você comer, está faltando o quê, irmão? Para você reviver, pular da glória, aleluia, e servir a Ele com fervor no Espírito. Tem que ter fervor. Seja fervoroso. Fervoroso aqui é o quê, irmão? Eu não vou explicar isso aqui. Você sabe que é fervoroso? Bota uma chaleira para ferver lá na tua casa para tu ver. Aceso, fervoroso. Aleluia. Aleluia. Aí o irmão disse: pastor, o senhor mora tão longe. Eu digo: quem disse a você que é longe, irmão? Eu acho muito perto. Aleluia. Porque quando eu venho para a igreja, irmão, eu não venho para cá adorar, não. Eu já venho adorando no meio do caminho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu tenho que servir ao Cristo vivo. E eu também tenho que fazer, irmão, a minha adoração tem que ser viva, viva. O meu sacrifício é vivo. Deus não recebe morte, adoração morta. Vai receber não. Por isso que Jesus disse: volta o primeiro amor, viu? Que você antes era fervoroso. Você antes chegava de 6 horas na igreja, já ficava na porta. Cadê o povo? Cadê o pastor? Lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Orava. Eu cansei de ganhar alma. Jesus disse: ei, tu tem que servir da mesma forma que tu começou. Aleluia, lá atrás. Esses irmãos, irmão, começou a fraquejar. Veja o que diz aí em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15, 58, diz o quê? Capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não sei. Glória.
está entendendo, irmão? É Bíblia. Você abriu a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, irmão. Para você comer esse mocotó aqui, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Firme, constante. Pode vir o que for, irmão. Tem um obstáculo. Eu vou ter que dar um jeito, eu vou passar por cima dele, de lado, ele vai ter que sair da minha frente, mas eu vou continuar, aleluia, adorando como eu adorava no meu primeiro momento, no meu primeiro amor, como eu adorava antes. Eu tenho que continuar adorando. Mas veja que muitas igrejas, irmão, e essa igreja de Éfeso, estavam vivendo de aparência. Estavam vivendo de aparência. Todo mundo que via disse: olha, que igreja do pessoal ali é animado. O pessoal trabalha, fervoroso, constante. Uma igreja que está trabalhando, ou não? Tem que ser da igreja. Só que Jesus conhecia o coração do pessoal. Jesus conhecia o coração daqueles cristãos, daquele povo. Jesus disse: ei, vocês estão fazendo muita coisa, mas está faltando voltar ao primeiro amor. Então estava vivendo de aparência. Tem muita igreja vivendo de aparência. Eu vou fazer aqui uma analogia. Por exemplo, a noiva, ela tem um relacionamento com o noivo, com a mulher, um relacionamento com o seu esposo, um relacionamento sadio, um relacionamento bom. Está tendo seu relacionamento com o seu dia a dia. Mas ao longo do tempo, esse relacionamento vai se tornando um relacionamento de uma pessoa para outra, de companheiro para companheira. Tem tudo no relacionamento, mas deixou de ter amor. Deixou de ter amor. Tem tudo, mas a noiva, a mulher, não dá mais amor. O marido não dá mais amor. É assim também na nossa vida, irmão, como cristão, nossa vida espiritual. Temos que ter um relacionamento com Cristo verdadeiro. Nós temos que amar a Cristo de todo o nosso coração. Então veja que essa igreja, ela perdeu a capacidade de amar. Virou uma rotina, virou regra, virou ritos, virou obrigação. Antes, no seu coração, ele tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mas ao longo do tempo, você vai esfriando.
já não existe mais aquele fervor, aquele amor que existia lá nas suas primeiras caminhadas. Então, quando Jesus ele disse assim: ei, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Se perdeu a intimidade, a adoração virou rotina, virou regra, virou norma, virou um monte de coisa, menos adoração. Virou mecânico. Então a sua fé, ela vai se tornando uma fé superficial, irmão. Ao ponto de o poder de Deus está, eu já vi isso, irmão, na igreja. O poder de Deus, irmão, está se manifestando no meio da igreja. Jesus está batizando, está curando, está libertando pessoas ali naquele culto. O culto está fervoroso. Deus está agindo, está curando pessoas, as almas, as enfermidades físicas. Pessoas começam a falar em mistério. Eu já participei de culto assim, irmão, e a pessoa está lá do mesmo jeito que ela entrou. Porque a fé dela ficou superficial. Ela perdeu a intimidade. Ei, quando você está no piloto automático, você perde a intimidade com Deus. Você perde a comunhão com Deus. Porque você já está no piloto automático. Você quer ver uma coisa, meu pastor? No piloto automático, é quando a hora, quando está 9 horas, ali, ó, daqui a pouco está 9 horas. Quando é 9 horas, o seu cérebro vai dizer: já passou? Ou não? E a Bíblia diz, o salmista diz o quê? E a gente não deve se apressar e sair da presença. Mas a gente já está tão mecânico, irmão. Ei, olha para cá. Você não veio aqui assistir o culto. Olha para a sua irmã, diga a sua irmã: você não veio para cá assistir culto. Você está com medo, né, irmão? Diga: você não veio para cá para assistir culto. Não é para vir assistir culto aqui, meu pastor. Desculpa a ousadia, meu pastor Zé. Mas nós não estamos aqui para assistir culto. Estamos aqui para participar do culto. Você veio para aqui para dar o seu melhor, o seu culto racional. Quem veio aqui adorar Ele nessa noite? Quem é que está entendendo, irmão, esse negócio aqui? Eita, irmão! Aleluia! Ei, virou moda. Você está pregando, o cidadão está, ele não está ouvindo, recebendo, ele está julgando o que você está pregando. Está doente, irmão. Uma pessoa dessa está doente. Ele vem para o culto não para participar, ele vem para olhar. Só que move é ela, só que emprega é ela. Ali está faltando isso. Uma luz está faltando, um não sei o que é pintura. Aí o culto todinho, ela não veio adorar, ela veio assistir e observar, mas adorar não. E a igreja não está precisando de gente para vir para aqui assistir, nem olhar. A igreja está precisando, irmão, porque Deus ele procura verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Cadê os adoradores? Será que tem adorador aqui nessa noite? Aí Jesus, ei, aquele escudo que não acontece nada. Tem um escudo aí que o camarada vai, entra,
Se tiver vivo, sai morto. E se tiver morto, já sai enterrado. Aí você chega nesse lugar, irmão. Você tem aquela vontade. Aí chega ali, irmão. Aí está lá uma meada de ferro, mesmo de coisa ali, e não acontece nada. Aconteceu isso com Jesus, aí Jesus foi pregar na igreja. Mas caiu lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, está lá no lugar com vaga, não é isso? Jesus estava pregando, e quando olhou para a mulher, disse, e vindo, Jesus chamou ela para si. Eita glória! Aí a mulher fez Jesus dizer, nesse culto hoje vai ser diferente. Aí sabe o que aconteceu? Os cegos espirituais, os robóticos, os escribas e fariseus que estavam lá, meu diabo. O senhor está entendendo? O senhor está curando essa mulher no sábado. Vou abrir a Bíblia, irmão, tá? Abre sua Bíblia rapidinho. É Lucas capítulo 13. Quem pode ler para mim? Vou terminar. A partir do 10, né? Ó, ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvado, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, tomou uma fome de Jesus, tomou a palavra, entrou, trabalhou o negócio. E sabe o que ele disse, irmão? Ele tomou a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão, 6 dias em que viste trabalhar, neste pois vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, pois, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não leva a beber água? E não convém soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aqui, já estava funcionando o culto automático, o piloto automático, não acontecia nada. Quando Jesus chegou, disse, opa, vai ter por aqui, o negócio aqui vai ser diferente hoje. Aí chamou a mulher, o principal, irmão, se levantou e disse, oxe, pulando o dia de sábado. Então a pessoa que está no automático, ela prefere o ritual, ela prefere o rito, ela prefere a programação que já está na sua mente. Não, Jesus disse, não é assim. Não é assim que funciona. Então a pessoa que não está assim, irmão, vindo para a igreja, pega esses irmãos de Éfeso, pregava, louvava, fazia tudo. Mas Jesus olhou e disse, não é assim. Não é assim que eu quero. Não é assim que eu quero. Se você olhar o texto aí, que ele diz que aqui, irmão, ele diz que eu não vou ler, não dá mais tempo, ele diz que
Mateus 15, 8 e 9, um negócio assim, que ele fala sobre o povo, aquele povo adorava a Cristo. Solta a boca para fora. E nós venhamos aprender com essa igreja de Éfeso, que a gente não venha cair nesse mecanismo, nesse rio. Não deixe a sua vida espiritual ser mecanizada, irmão. Você não pode sair da sua casa, irmão, forçado a busca. Não, eu tenho que ir, eu tenho que chegar lá. Por quê? Porque é do meu carro, por causa disso. Não, você não pode, irmão, chegar aqui dessa forma. Você tem que vir da sua casa adorando, glorificando e dizendo: eu vou para lá adorar, eu vou para lá ouvir a palavra, eu vou para lá da glória, aleluia, eu vou para lá, aleluia, adorar Deus Todo-Poderoso. Não caia, não deixe acontecer isso, irmão. Volte sempre ao primeiro amor. Volte sempre ao primeiro amor, como você adorava antes, como você orava antes, como você louvava antes. Aleluia! Volte. Ele disse: se arrependa, veja onde você caiu, se arrependa e volte àquele primeiro amor, irmão. Não se deixe ser um adorador, uma vida espiritual padronizada. Isso vai cansar você. Isso vai te cansar. Você não vai suportar, você não vai aguentar. Vai ter uma hora que você vai querer desistir. Você não tem força. Por quê? Porque você, irmão, está faltando você, irmão, dar lugar para o Espírito de Deus encher você. Aleluia! E você chegar aqui nesse culto fervoroso, adorando, glorificando, aleluia, e dando o seu melhor aqui para Jesus. É muitas palavras, mas a realidade é outra. Vai o diabo não está mais dentro do vento. Esse café sem a onda é. Não é uma questão de. Não é uma questão de falar. É uma questão de ação, de atitude. Quarta-feira tem sido de oração. Mas você tem que ter atitude de adorador. Dizer: eu vou estar aqui. Tem irmão que trabalha, né? Tudo bem. Sexta-feira, domingo, então você tem que estar sempre buscando esse renovo espiritual. Amém? Não deixe, irmão, não se torne, em nome de Jesus, não se torne um crente que vem para a igreja no piloto automático, que você vem e sai da mesma forma que você entrou. Preste atenção no que eu estou falando, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aquela igreja fazia tudo, Jesus disse: opa, não é por fazer, tem que fazer do jeito que Ele quer, bem feito. Tem que ter o amor, é o primeiro amor. Tem que ter fervor na adoração. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Desculpa aí que passou mais 7 minutos.